Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Ribeiro e estamos aqui para a nossa 19ª aula do curso de Fundamentos de Python. E hoje nós vamos ver a instrução for, a instrução ou loop for, utilizado para repetição de códigos ou de ações dentro de estruturas de dados, dentro de iteráveis, que podem ser as listas, as tuplas, os dicionários ou sets, como nós já vimos na aula passada. Então vamos à aula de hoje entender como que funciona essa instrução for. Bom, vamos lá então. Eu já deixei separado aqui um texto com o conceito do que é o for, o que é a sintaxe da instrução for. Ela começa com for, que é uma palavra reservada, quer dizer para. Aí a gente atribui aqui, eu coloquei com esse sinal de maior ou menor, né, entre os sinais de maior ou menor, o nome de uma variável temporária, que pode ser um nome qualquer. É bom que a gente coloque um nome que possa ser entendido por quem não escreveu o código, mas pode ser qualquer nome. In, palavra reservada que significa em. E por último aqui, o nome do iterável, ou seja, da tupla, da lista, do set ou do dicionário que eu quero percorrer. Dois pontos, dá um enter, daí fica indentado, tem que fazer parte com indentação, como a gente já viu, a ação ou conjunto de ações que vão ser executadas. Então é importante que aqui o nome da variável temporária que eu dei, que pode ser qualquer um, apareça igual no código onde a gente vai executar. Então, para isso, eu vou criar aqui 4 estruturas de dados, 4 iteráveis. O iterável nomes, que é uma lista que contém 4 nomes. O iterável idades, que é uma tupla que contém 4 idades. O iterável alturas, que é um set, um conjunto que contém 4 alturas. E o iterável office, que é um dicionário que contém 4 chaves e 4 valores. Perdão, 3 chaves e 3 valores. Chave é o cargo e valor é o nome de quem ocupa esse cargo. Então, eu vou rodar isso aqui e vou fazer um for para cada um desses iteráveis, para ficar bem completinho aqui. Então, o primeiro for que eu vou fazer vai percorrer o iterável nomes. Então, for nome in nomes, dois pontos. Então, qual que é a leitura? Nome é a variável temporária que eu atribuí, que eu escolhi. Vai percorrer, né, o for vai fazer essa busca de nome aonde? Em nomes. Nomes é o nome do iterável. Aqui eu não posso pôr qualquer um, tem que ser o nome do dicionário, da tupla, do set, né, o que eu vou percorrer, ou da lista, por exemplo, como é esse caso aqui. Aí eu dou um Enter, ele já fica indentado aqui, e eu quero imprimir cada nome que ele encontrar. Então, print, e agora aqui eu uso o mesmo nome da variável temporária que eu usei na linha de cima. Nome. Então, o que que ele fez? Ele percorreu a variável, o objeto nomes, ele procurou uma variável que eu chamei de nome e imprimiu cada nome que ele encontrou. Ele encontrou Douglas, imprimiu, encontrou Daniela, imprimiu, encontrou Pedro, imprimiu, encontrou Maria, imprimiu, não encontrou mais ninguém, parou. Então ele vai percorrer toda a estrutura e executar uma ação para tudo que ele encontrar naquela estrutura. Então esse é o padrão, eu preciso dar o nome de uma variável aqui e usá-lo na ação. Eu poderia chamar isso aqui de A. For A em nomes, print A. Ele teria o mesmo resultado. Poderia chamar isso aqui de banana. For banana, em nomes, print banana. Então, essa variável temporária ela pode ter qualquer nome, desde que ele seja usado na linha de cima e na linha de baixo, quando a gente vai fazer a ação. Muito simples, né? Mas vamos manter um padrão aqui. Se eu estou numa lista que se chama nomes, cada elemento pode ser um nome, né? O mais provável é que ele seja um nome. Por isso que eu coloquei aqui. For nome em nomes, print nome. Mesmo resultado. Agora a gente vai fazer um for para idades, que é uma tupla. For idade in idades, a mesma sintaxe. Print idades. E ele imprimiu. Ah, ele imprimiu as idades, né? Idades, não, idade. Tem que ser o mesmo nome.
Ele imprimiu 47, 8, 67, 65. Cada idade que ele encontrou em idades, ele imprimiu. Agora vamos supor que eu quero que ele imprima a idade e imprima também a idade mais 1. Eu posso fazer mais de uma ação. Então, print idade mais 1. Ele vai fazer as duas coisas. Ó, primeiro ele imprimiu as idades normais, depois ele imprimiu idade mais 1. Então, ele vai fazendo isso parzinho por parzinho. 47 virou 48. 8 virou 9. 67 virou 68. 65 virou 66. Agora vamos percorrer o set, o conjunto, que é de alturas. For altura in alturas, dois pontos, print altura. E ele vai imprimir. Notem que ele não traz a mesma ordem. Ó. Ele trouxe aqui 1,85, 1,32, 1,75 e 1,70. Essa é a ordem original. E olha a ordem que ele trouxe aqui. Lembrando, né? Por que ele faz isso? Porque set é uma estrutura de dados, o iterável, que não é indexável. A gente vai falar mais sobre isso. A gente já falou isso na aula sobre sets. Quem não viu essa aula, revise. E a gente vai falar mais sobre isso durante o curso. Mas aqui já está um exemplo prático. E agora eu quero fazer um for para o nosso dicionário. Eu vou copiar e colá-lo aqui embaixo. Não precisaria disso, é só para ele aparecer na tela. E aqui o iterável, ele tem mais de um valor para cada bloquinho. Ele tem chave e valor, chave e valor, chave e valor. Então, o for para estrutura de dado ou para o iterável dicionário, ele tem dois elementos ou duas variáveis temporárias. Uma para a chave e outra para o valor, que eu posso dar quaisquer nomes, desde que eu obedeça, depois na ação que vai ser executada. Então, for, eu vou chamar aqui cargo, que representa a chave, vírgula, nome, que representa o valor, in office. Só que aqui, se eu mandar procurar desse jeito, ele vai dar um erro, porque eu tenho que usar o office.itens, que ele vai procurar tudo que tem em office. E aí, dois pontos. Opa. Dois pontos. E agora sim. Print, por exemplo, cargo, que é a chave, o nome ou a variável temporária que eu dei para o nome da chave. Ele imprimiu cada cargo, só os cargos. Agora eu vou pedir para ele imprimir o nome. Ele vai imprimir só os nomes. Agora eu vou pedir para ele imprimir os dois. Cargo, separado por vírgula. Nome. Ah, mas tá feio assim, né? Então ainda posso pôr aqui um separador entre os dois, uma string. Vou pôr aqui assim, um tracinho, um sinal de maior, para ficar como se fosse uma setinha. E aí ele imprime os dois. Então é muito simples essa estrutura do for, né? A gente tem variações disso, e nós vamos ver as variações usando o índice para as estruturas que forem indexadas, por exemplo, usando o for com outras estruturas. Então a gente vai ter mais aulas. Por exemplo, na próxima aula, nós vamos ver o for utilizando a ideia de range, a função range, que é intervalo. Aí os nossos loops, as nossas estruturas do tipo for ficam mais sofisticadas ainda. Mas nesse momento é mais importante que vocês saibam o básico da estrutura for. Então repitam esse código, assistam novamente a aula, entendam o que cada bloquinho desse está fazendo, para a gente ter condições de usar mais elementos com essa instrução for nas próximas aulas, tá bom? Vou deixar esse material disponível, como sempre, eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Vou deixar público aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!